Amigos queridos, boa tarde a todos. O programa de hoje traz assuntos muito importantes, muito interessantes e que serão comentados, como acontece semanalmente, pelo nosso deputado Gerson Berger e pelo jornalista Pedro do Couto. Nós traremos para vocês um escândalo envolvendo o Senado lá em Brasília. Imaginem, despesas médicas sem limite. Falaremos ainda do pedido de socorro do nosso prefeito Eduardo Paes para que as pessoas possam acomodar as delegações que participarão do Rio+20, que acontecerá em junho. Falaremos das candidaturas do presidente da França e dos Estados Unidos à reeleição e suas posições políticas. E o nosso deputado Gerson Berger falando como psiquiatra do que é o amor patológico. Mas, minha gente, ao abrirmos o programa de hoje, não poderíamos deixar de lamentar a morte do grande ser humano e humorista Chico Anísio, que incorporou centenas de personagens e onde o improviso tinha um extraordinário valor. Chico, com seu humor, levou alegria a tanta gente, que com sua comédia relaxava e se aliviava do estresse do dia a dia. Quantas pessoas, às vezes tristes e até chorando, acabavam sorrindo diante de suas piadas. E vejam, sem apelar para o erótico, a pornografia, que infelizmente é o humor que hoje predomina na nossa televisão. Chico Anísio jamais precisou usar este recurso, pois seu imensurável talento preenchia todas as lacunas. Após tanto sofrimento, Chico nos deixou. Com toda a certeza, o Brasil ficou muito mais triste, mas o céu deve estar muito mais alegre, pois ao se elevar aos ares do divino, Chico será o professor Raimundo da trupe formada por Bussunda, Dercy Gonçalves, Costinha, Caraquinha, Mussum, Zacarias, Ronaldo Golias e Grande Otelo, e todos os que nos ajudaram a rir e ver a vida com graça e muita alegria. Perdemos todos estes heróis do humor simples, que faziam as famílias se reunirem com as crianças e, descontraídos, dávamos brutas gargalhadas. Mas o céu está em festa com a chegada do nosso inesquecível Chico Anísio. Que descanse em paz. Gerson, uma beleza o que a Tereza disse sobre o Chico Anísio, um grande artista, um humorista fantástico, que deixa os seus personagens eternos. Imortalizado também pela charge de Chico Caruso, uma pintura no Globo no dia seguinte de sua morte, quando ele, Chico Anísio, está pegando um automóvel, volta-se para os seus personagens e diz: eu vou, mas vocês ficam. A arte é isso. As obras sucedem os artistas e os seus autores. Na semana também morreu um outro símbolo, um ícone da cultura brasileira. Morreu Milor Fernandes, grande artista, grande escritor, grande tradutor, um personagem da vida brasileira, consagrado através dos anos. Amigo dele, transmito aqui o meu adeus. O adeus do programa a homens como Chico Anísio e Milor Fernandes. Ficam para sempre. Pois é, minha gente, mas passando para um outro assunto, na semana passada e em outras ocasiões aqui no programa, eu perguntava: quando é que a mídia vai deixar de mostrar os vergonhosos escândalos envolvendo a política brasileira? Na semana passada, vimos as empresas que pagavam propinas no momento das licitações. Agora surge um escândalo de arrepiar o cabelo até dos carecas que possuem apenas fiapos. Vejam o seguinte: recentemente, a imprensa mostrou que o Sistema Único de Saúde no Rio de Janeiro apresentava o pior desempenho entre os maiores municípios do Brasil. Enquanto isso, lá em Brasília, lemos as manchetes dos jornais: vergonhosos privilégios pagos com dinheiro público que deveria ser utilizado para atender
aos mais necessitados. Afinal de contas, o salário de um senador, somado às inúmeras vantagens, é mais do que suficiente para que ele pague as suas despesas médicas. E observem, as mordomias não se limitam aos senadores, mas também aos seus dependentes, o que significa esposa e filhos, no mínimo. Os parlamentares, no exercício do mandato, não têm limite nos gastos com despesas médicas. Os ex-senadores, pasmem, mesmo com privilegiada situação financeira ou no exercício de outros cargos, continuam recorrendo ao Senado e chegam a ser reembolsados em mais de R$100 mil gastos com despesas médicas. Vejam bem, ex-senadores que adquiriram o direito vitalício de terem suas despesas médicas bancadas com dinheiro público. E fica aqui a minha sincera revolta. Vou ouvir vocês dois. Tereza, enquanto você falava, eu tive vontade de fazer esse gesto. Bate, é verdade, bate. Olhem, é estarrecedor o que a Tereza acaba de declarar. Mas ela esqueceu uma outra coisa. Preste atenção. Todo aquele que permaneceu no cargo de senador por mais de 180 dias, vejam bem, 6 meses, ele tem direito a um teto anual a ser gasto com saúde, no valor de R$ 32.900, que inclui dentista. Como disse a Tereza, isto é vitalício. Muitas vezes, esse valor não é levado a sério, dependendo da decisão da mesa diretora do Senado. Em 2008, por exemplo, o senador Moisés Abraão, do PDC de Tocantins, foi reembolsado em quase R$110 mil por despesas médicas. A mulher do ex-senador Levi Dias gastou de uma só vez, em 2008, com despesas odontológicas, R$67 mil. Deve ter colocado uma boa parte dos dentes em ouro. Vejam bem, mulher de ex-senador. Eu pergunto, quando é que vai aparecer alguém que tenha coragem de acabar com essas descaradas mordomias que envergonham a política brasileira e os políticos sérios, que ainda existem no Brasil? Hoje, Pedro, sou eu que peço a tua palavra. Manda brasa. Trata-se de um verdadeiro e rematado escândalo. Um assinte à população brasileira. Gastos de saúde para os senadores incrivelmente altos e vitalícios. Basta que o homem esteja durante 6 meses no mandato. Caso dos suplentes, que ocupam cadeiras em profusão no Senado. Isso tudo num país em que tem um salário mínimo de R$622. Isso tudo num país em que 3/5 da população ganham até 3 salários mínimos por mês. Isso tudo num país em que pessoas ficam horas de madrugada nas filas buscando atendimento de saúde. Enquanto isso, pessoas no refrigerado, pegam o carro oficial, motorista, etc., vão e ainda são reembolsados ao atendimento médico e, quando não é feito diretamente, são reembolsados indiretamente. É uma vergonha total. Mas, Gerson e Pedro, vamos deixar Brasília e passar para o nosso Rio de Janeiro. E gostaria que vocês se manifestassem sobre o pedido de socorro feito pelo prefeito Eduardo Paes, que, ao que tudo indica, está em pânico, pois a cidade não possui acomodações suficientes para abrigar as 50 mil pessoas que virão participar do Rio+20, e que acontecerá em junho e terá como temas a questão social, econômica e ambiental. O prefeito apelou para a população pedindo que ofereçam acomodações em suas residências para atender essa demanda.
atestando desta forma a falta de infraestrutura da rede hoteleira. Eduardo Paes, na condição de anfitrião do evento e em campanha para a sua reeleição a prefeito, tem que estar realmente preocupado, pois o seu pedido de socorro mostra que foi incapaz de realizar um planejamento à altura do evento. Passo a palavra a vocês dois. Como sempre, a falta de planejamento de nosso país. Este evento, que gerou tanta expectativa, já está sendo duramente criticado e sofrendo um esvaziamento pela possível ausência de grandes potências mundiais. Por exemplo, dos 60 chefes de Estado que já confirmaram presença, a grande maioria é da América Latina e da África. Os mais importantes para o tema e que têm peso político, como os Estados Unidos, membros da União Europeia e Japão, possivelmente não estarão presentes. O mais triste e lamentável é que serão também excluídos do Rio+20 temas da maior relevância como direitos humanos, o direito à água potável e saneamento adequado, que são condições essenciais à vida humana. Além de todos estes aspectos, o mais alarmante contido no pedido de socorro do prefeito Eduardo Paes, Tereza Gerson, é o fato de escassearem habitações para receber 50 mil pessoas para o evento Rio+20. Ora, que dirá para a Copa do Mundo de 14, que vai atrair um número muito maior de turistas, de personalidades, jornalistas, cinegrafistas, com seus equipamentos, na Copa do Mundo. O prefeito realmente ficou muito mal nessa situação. Demonstrou isso que foi dito aqui. Não teve capacidade para planejar, muito menos se articular com a iniciativa privada para garantir o êxito do Rio+20. E agora coloca em risco o êxito da Copa de 2014. Gerson e Pedro, mas a sugestão de temas para serem abordados no nosso programa continua. E esta semana chegou um e-mail para você de uma telespectadora que pede a sua ajuda, pois está perdidamente apaixonada por um homem de 32 anos. Ela tem 35. O objeto de sua paixão trabalha à noite e ela diz que passava o tempo todo telefonando para ele ou mesmo indo à empresa onde ele trabalhava. De longe, observava todos os seus passos, sentindo uma enorme raiva de suas colegas de trabalho que dele se aproximavam. A relação entre os dois foi rompida várias vezes, mas agora, segundo ela, e por isso ela está desesperada, parece que não haverá retorno, pois ele diz que não aguenta mais tanta pressão. Ela diz então: vou morrer, pois não aguento viver sem ele. O curioso é que no mesmo caminho, um outro amigo telespectador diz praticamente o mesmo, só que de forma extremamente machista. Ele controlava todos os espaços da esposa, não aguentando que ela fosse trabalhar, após passar num concurso público, exigiu que ela se demitisse. Diz que muitas vezes chegou a interferir quando ela conversava com algum colega no trabalho, exigindo satisfação do motivo do diálogo e chegando mesmo a agredi-la verbalmente e até fisicamente, quando não se convencia diante de suas justificativas. Não precisa dizer o que aconteceu. A mulher, após 6 anos de casamento e com um filhinho, foi embora. Mesmo tendo, por diversas vezes, tentado a reconciliação, com promessas de que mudaria seu comportamento, de nada adiantou. Ela afirma que não gosta mais dele e cansou de tanta humilhação. Principalmente quando, após a separação, ela estava no cinema e ele entrou e tentou beijá-la à força. Ao recusar o beijo, foi agredida publicamente. Gerson, além de pretender
que você dê uma resposta aos nossos 2 telespectadores, até porque março é o mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Mais uma vez, assistimos a um caso de violência praticado por esse doente marido machista e uma mulher que perdeu completamente o seu amor próprio. Você não acha? Tereza, não é somente o amigo telespectador que é doente. Os 2 casos, tanto o do homem quanto da mulher, sofrem de uma doença chamada de paixão patológica. Isso absolutamente não é amor. Essas pessoas se tornam dependentes da pessoa amada, a ponto de esquecerem de si próprias. Sufocam com suas atitudes os parceiros, que querem atenção exclusivamente somente para elas, esquecendo que a vida exige convívio e atenção com outras pessoas e outras situações. Muitas vezes, essas pessoas ficam contrariadas com sua obsessão em relação ao parceiro e partem para escândalos públicos e até agressões físicas. Depois se arrependem e sentem um enorme vazio dentro de si próprias. Pessoas com esse comportamento têm alta impulsividade e tendem a buscar no parceiro a solução para seus problemas. Quando todos sabemos que o verdadeiro amor não exige que um seja a bengala do outro. Entretanto, a compreensão neste caso é muito importante, pois esses indivíduos têm que ser vistos como doentes. Eles sofrem muito, além de profunda perturbação mental e comportamento irracional. As vítimas do amor patológico apresentam sintomas físicos, como agitação, falta de apetite, taquicardia, insônia e um enorme desinteresse pela vida. Aconselho que procurem um terapeuta especializado. A psicoterapia individual e de grupo tem resultados excelentes. Nela, os pacientes trocam suas experiências com os problemas de outras pessoas que estão no mesmo caso. Não se esqueça que quando o prazer do amor foge ao nosso controle, ele pode virar patologia, doença. Fui informado que a Santa Casa da Misericórdia possui um serviço de ajuda para os males da paixão. Não deixe o assunto para depois. Procure ajuda. Você merece ser feliz. Gerson, o amor não pode ter esse sentido possessivo que as pessoas doentiamente apaixonadas transformam. Tem que ser recíproco. Ninguém pode amar uma mulher ou a mulher amar um homem sozinho. Leva ao desespero, a esse estado quase febril, a pessoa não dorme, não se alimenta, tem, como você disse, taquicardia, enfim, tem uma série de problemas que acarreta para si, para os seus amigos, para a sua família. Você foi extraordinariamente brilhante. Poucas vezes vi uma análise sobre o tema paixão com tanta profundidade e com tanta clareza ao mesmo tempo. Gerson, realmente você foi brilhante nessa tua análise. Mas, minha gente, o presidente da França, Sarkozy, está crescendo nas pesquisas como candidato à reeleição, possivelmente por suas posições firmes de combate à imigração, pois hoje 20% da população francesa é de muçulmanos. Os franceses também aplaudiram seu pronunciamento de combate à discriminação e o contundente ataque ao terror, principalmente após o atentado terrorista a uma escola judaica que assassinou 3 crianças e um professor. Sarkozy chamou para si toda a responsabilidade pelas ações
de sua tropa de elite que matou o terrorista assassino Mohamed Herat. E tem que ser assim sempre. Afinal, ele é o comandante de todas as decisões tomadas por seu governo. As eleições na França são em maio e o povo, Gerson e Pedro, gostam dessas posições muito definidas. Diferente do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que também está em campanha à reeleição e, recentemente, ao receber na Casa Branca o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que foi aos Estados Unidos pedir o apoio americano a uma decisão do seu governo mais enérgica contra o Irã, que, como todos sabemos, está acelerando a construção da bomba atômica com mísseis capazes de atingir qualquer nação do mundo, mas, claro, com real perigo imediato para o Estado de Israel. O presidente Mahmoud nega a existência do Estado judeu, assim como nega o Holocausto nazista. Obama, preocupado com sua candidatura à reeleição, que ocorrerá em novembro, ignorou os apelos do primeiro-ministro israelense, dizendo que ainda acreditava numa solução diplomática. E esqueceu-se o presidente americano da posição enérgica tomada por seu país lá atrás, em 1961, quando, após a invasão de Cuba por remanescentes que se prepararam nos Estados Unidos para retomar a ilha, o presidente Kennedy tomou conhecimento que os soviéticos haviam instalado 40 silos para abrigar mísseis em Cuba. O governo de Kennedy encarou então como um ato de guerra contra os Estados Unidos. Nenhum presidente americano poderia admitir a existência de mísseis nucleares, não é, Gerson? Daquela dimensão a escassos 150 quilômetros do seu território nacional. Mandou um recado, então, a Nikita Khrushchev, então primeiro-ministro da União Soviética, à época, declarando que os Estados Unidos não teriam dúvidas em usar armas nucleares contra a iniciativa russa se ela não desativasse os silos e retirasse os mísseis imediatamente de Cuba. De outra forma, a guerra seria inevitável. Khrushchev entendeu a advertência de Kennedy e, claro, recuou. Retirou os silos e mísseis com ogivas nucleares da ilha e a paz retornou. Não resta dúvida, Gerson, que Obama está em cima do muro. Às vésperas das eleições, teme perder votos e, por isto, resiste em não apoiar a possível tentativa de Israel de destruir os arsenais nucleares do Irã. Será que Obama espera que aconteça um milagre? O problema é que, em seu jogo de poder, muitas vidas correm risco, não é verdade? Gente, o povo judeu, infelizmente, já viu esse filme muitas vezes, a começar pelo Holocausto nazista. Netanyahu advertiu o presidente Obama de que sanções econômicas não assustaram nem assustarão Mahmoud, que debocha dessas posições adotadas pelo mundo. Obama procrastinou uma atitude mais enérgica dos israelenses, recomendando a diplomacia e não a violência para resolver a questão. Você, Teresa, lembrou a atitude que tomou o presidente Kennedy ao se sentir ameaçado ao ver silos para abrigar mísseis nucleares apontados para os Estados Unidos, e que Khrushchev, à época, teria afirmado que esses mísseis eram apenas defensivos. John Kennedy ficou ainda mais irritado e passou o seu recado enérgico para os soviéticos, evitando dessa forma a guerra. Israel ainda não mandou recado semelhante ao Irã, mas as fotos de Netanyahu com Obama expressam um rosto preocupado, demonstrando inconformismo com a situação atual do governante americano. Tenho a certeza que o governo de Israel, como fizeram os americanos
comandado por Kennedy, não ficará aguardando os acontecimentos se sentirem o mínimo de perigo para a sua existência e a sobrevivência do seu povo. Para um bom entendedor, essas palavras bastam. Esperem e verão. Israel, nesse caso, jamais fará política do jogo do poder de Obama, como você disse, Teresa, pois isso poderia lhe custar o fim de sua existência, conquistada e mantida com tanta dor e sacrifício. Vamos aguardar. Bom, minha gente, acabou o nosso tempo. Aos participantes do nosso programa, Gerson e Pedro, o nosso agradecimento, e a você que nos assiste, muitíssimo obrigada. Tenha uma excelente semana e nos encontramos no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá!